Será que os videogames são importantes? Será que nós, como cristãos, devemos dar atenção a este tema? Investir o nosso tempo pesquisando, conhecendo ou trabalhando nessa área? No vídeo de hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a realidade dos videogames no Brasil, na atualidade, e qual é o nosso ponto de vista sobre essa questão, qual o nosso propósito e qual trabalho temos feito nesta área. Então fique conosco para você entender um pouco melhor esta questão tão importante, tão atual. Eu sou o Luiz Miguel e você está no canal Muito Além dos Videogames. Segundo uma pesquisa recente publicada pela Game Brasil, quase 75% dos brasileiros jogam algum tipo de videogame, algum tipo de jogo eletrônico na atualidade. É o maior número de brasileiros jogando em toda a história. É o maior número de brasileiros envolvidos de alguma forma, direta ou indireta, com os jogos eletrônicos. Ou seja, segundo essa pesquisa, 3 em cada 4 brasileiros jogam alguma coisa no videogame. Algum tipo de jogo eletrônico, seja algum console, algum aparelho ou nos celulares, nos smartphones. Eu quero passar alguns dados dessa pesquisa para vocês, para que entendam a grandeza do tema na atualidade e que aquele pensamento de que videogame é coisa de criança, que isso não é importante, que não afeta a nossa vida, não é mais a realidade e que nós, como cristãos, precisamos estar atentos ao mundo à nossa volta, ao contexto em que as pessoas vivem, até para poder ajudá-las com o Evangelho de Cristo e dentro da realidade da vida delas. Segundo esta mesma pesquisa, 25,5% dos jogadores de videogame na atualidade aqui no Brasil têm entre 20 e 24 anos. Então é a faixa etária que mais consome jogos eletrônicos no Brasil, as pessoas entre 20 e 24 anos. Então são adultos, jovens adultos, as pessoas aí já com responsabilidades, casadas, trabalhando. Videogame não é mais coisa de criança, tá bom? As crianças jogam? Jogam, com certeza, e muito, mas não é o maior público da atualidade. Os jogos não são feitos mais para as crianças. Os jogos infantis estão em segundo plano. Eles existem, não tem mais aquele capricho, não é mais o foco das empresas. Por isso os jogos têm uma temática mais adulta, mais sombria, mais pesada, a mais densa e tensa, justamente por causa do público-alvo, que são as pessoas adultas, aquelas que mais investem, gastam, consomem e estão ali envolvidas com os jogos eletrônicos. 51% dos jogadores de videogame no Brasil são mulheres. Essa é uma novidade, agora as mulheres ocupam o primeiro lugar aí. Isso se dá principalmente aos smartphones, aos celulares, aos jogos mobile, aos jogos simples ali, passatempo, em que pode baixar, jogar ou jogar nas redes sociais. Muitas mulheres começaram a jogar e também nos consoles, então quase meio a meio homens e mulheres dos brasileiros que jogam. Quase 44% dos jogadores jogam justamente nos celulares, nos smartphones. Então, no Brasil atualmente a plataforma mais usada para jogos são os dispositivos móveis. Os aparelhos de videogame, os consoles, né, Xbox, PlayStation e os antigos retrôs, que a nossa especialidade aqui, já não ocupa mais o primeiro lugar. O pessoal gosta mesmo de jogar na palma da mão, no ônibus, nas filas, onde estão, na cama, pegar o celular, baixar o joguinho ali, ou jogar online mesmo. Então é a plataforma mais usada pelos brasileiros. Agora um dado interessante é que 76,5% dos jogadores, eles afirmam que os jogos eletrônicos constituem a principal forma de entretenimento da vida deles. Mais do que o cinema, mais do que a televisão, mais do que as séries, os filmes ou os passeios. A principal forma de entretenimento dos jogadores, dos brasileiros na atualidade, são os jogos eletrônicos. Quase 77% dos entrevistados afirmaram isso. E isso é um dado muito importante, é algo que nós devemos levar a sério, eu já vou dizer o porquê.
e quase 73% destes jogadores afirmam que começaram a jogar ou começaram a jogar mais ou mesmo voltaram a jogar durante a pandemia. Então, nestes anos aí de isolamento social, de pandemia, nós tivemos este retorno ou este aumento dos jogos de videogame, que era um recurso para as pessoas descansar, aliviar a mente, ter algo para fazer, e até em empresas especializadas que antes condenavam os jogos começaram a incentivar, a elogiar, e as pessoas mais dentro de casa, automaticamente o número de jogadores aumentou bastante. Algumas coisas que eu quero falar com vocês. Estes dados influenciam diretamente a vida diária do brasileiro. Nós, como cristãos, teólogos, pastores, missionários, obreiros, que queremos servir a Deus, pregar o Evangelho, ajudar as pessoas a fazer diferença na sociedade, precisamos entender isso, porque isso influencia a forma como as pessoas vivem, a forma como as famílias e as pessoas gastam seu tempo, investem seu tempo, usam seu dinheiro, a forma como eles trabalham, porque o mercado de trabalho, a economia em torno dos jogos aumentou muito também e ocupa um lugar de destaque hoje na sociedade. A forma como as famílias pensam, a forma como elas são influenciadas, como elas se relacionam, a maneira que gastam o seu tempo e têm o seu momento de lazer, o que fazem, o que deixam de fazer, se estão dentro de casa ou se estão fora de casa. Tudo isso conta e está ligado diretamente aos jogos de videogame, aos jogos eletrônicos, sejam nos consoles, sejam nos celulares. No meu ponto de vista, como cristão, como pastor, como pregador do Evangelho, e trabalhando nessa área, escrevendo alguns dos meus livros, alguns dos meus materiais estão aqui expostos, eu vejo que nós devemos dar um pouco mais de atenção a esta área, porque isso é importante, é muito importante. Nós precisamos enxergar o mundo dos jogos eletrônicos e da tecnologia em geral com uma cosmovisão cristã. Olhar do ponto de vista de Deus, do ponto de vista da cruz de Cristo, do ponto de vista bíblico. Ver como nós podemos aproveitar este universo, tanto na questão do entretenimento, do lazer, do trabalho, da família. Tudo o que envolve, nós temos que ver o que tem de bom ali para o nosso proveito, proveito dos nossos filhos, e como podemos usar isso para a glória de Deus. E também como podemos usar o universo dos videogames para evangelizar, para alcançar os jogadores com o Evangelho de Cristo. Muitos desses gastam boa parte do seu tempo ali atrás de uma tela. A produção de jogos cristãos, de literatura nessa área e de outras ferramentas, fazer amizade, abrir portas para chegar com o Evangelho de Cristo nessas pessoas, como usar tudo isso para a glória de Deus e para o nosso bem. Nós precisamos entender os problemas que envolvem as oportunidades, as possibilidades, as dificuldades. Imaginar, estudar e trabalhar para ajudar os jogadores que têm problemas, depressão, vício e outros problemas na vida deles. Então eu creio que nós temos que dar um pouco mais de atenção para ajudar as pessoas em nossas igrejas, em nossa sociedade, pelo Brasil e pelo mundo, porque a internet nos oferece este privilégio. Então, meus amigos, o objetivo do nosso projeto Muito Além dos Videogames, além de trazer histórias nostálgicas, falar sobre jogos, nós temos também o alvo de fazer amizades, abrir portas, quebrar barreiras, acima de tudo glorificar a Deus, falar de Jesus, levar a mensagem da salvação até os jogadores e ajudar aqueles que precisam, tanto os que estão perto quanto os que estão longe. Este é o mote do nosso projeto, do canal, das revistas, dos livros, do nosso perfil no Instagram, que é a nossa principal plataforma. E nós queremos falar sobre os jogos e sobre este universo tão legal, tão variado, tão incrível, tão cheio de história, mas sempre colocando a glória de Deus em primeiro lugar, o bem das pessoas, a pregação do Evangelho, a edificação do corpo de Cristo. Então eu creio que os dados dessa pesquisa nos ajudam a ter uma ideia da grandeza da realidade dos jogos eletrônicos no Brasil atualmente e abre os nossos olhos para vermos o que podemos fazer dentro dessa área para com as pessoas que estão ligadas direto ou indiretamente aos jogos eletrônicos.
Eu sempre gosto de citar 1 Coríntios 10:31, onde o apóstolo Paulo nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Inclusive jogar, escrever, o nosso lazer, o nosso entretenimento, inclusive na área dos jogos eletrônicos, nós devemos colocar Cristo em primeiro lugar e fazer tudo para a glória dele. Então, se você se interessa pelo tema, se você gosta de videogames, se você gosta de tecnologia, se você gosta de literatura, gosta de nostalgia, de boas histórias, lembranças da infância, acompanhe o nosso canal, acompanhe o nosso projeto, conheça o nosso material e fique por dentro, que se o Senhor assim permitir, nós queremos produzir mais vídeos falando sobre esse tema e de vários assuntos relacionados a esta área tão importante, tão interessante e cada vez mais presente em nossas vidas. Então, muito obrigado por assistir. Se possível, deixe o seu like, o seu comentário, suas dúvidas, suas opiniões e acompanhe aí o nosso canal para aprender mais sobre os videogames e os jogos eletrônicos e o mundo da tecnologia e da nostalgia dentro de uma cosmovisão cristã. Então, um forte abraço a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.